Estamos aqui novamente com mais um vídeo. Mais uma vez leremos alguns parágrafos do Eventos Finais, capítulo 11, Engano Satânico dos Últimos Dias. E hoje a gente vai falar sobre espíritos de mentira que contradizem as Escrituras. A serva do Senhor escreveu o seguinte: os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Em cada época Deus tem uma verdade, né, e nós estamos vivendo a verdade presente, que é a restauração do sábado do sétimo dia. No mundo onde todas as pessoas frequentam a igreja no domingo, nós sabemos que a Bíblia não mudou, a palavra de Deus não mudou, e a lei de Deus também não mudou. E o sábado continua em vigor. Essa é uma das verdades presentes. E ela fala aqui: precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhe aparecerão pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhe declararão que o sábado foi mudado, bem como outros ensinamentos não bíblicos. Então aqui ela está falando que pessoas, entes queridos nossos que já morreram, vão nos aparecer. Não que seja a pessoa que morreu, mas Satanás vai personificar pessoas e entes queridos que morreram, aproveitar da fraqueza das pessoas e falar que o sábado foi abolido. As artimanhas de Satanás, os enganos satânicos dos últimos dias. Um deles serão esses: pessoas que já morreram, entes queridos. Satanás personifica aquela pessoa e aparece falando que o sábado foi abolido. E de relance ele já aproveita, né, aquela doutrina da imortalidade da alma, porque eles, aparecendo, vai falar que eles são almas que estão por aí. E a gente sabe que na Bíblia é muito claro falar que os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, quando um fantasma aparece, você sabe que não é a pessoa que morreu, mas o próprio Satanás personificado ou personificando a pessoa. Os apóstolos, conforme os personificam, esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram, sob a inspiração do Espírito Santo quando estiveram na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada. Ou seja, é interessante quando ela fala aqui que os próprios apóstolos vão aparecer, né, se dizendo apóstolos que escreveram, por exemplo, Paulo escreveu Romanos e as cartas, e ele vai aparecer antes do anticristo falando que não é aquilo que ele queria dizer, contradizendo a palavra de Deus. E esse é um dos enganos de Satanás. Ele vai aparecer no formato dos discípulos antigos, que as pessoas que já morreram, apóstolo Pedro, João, Tiago, eles vão aparecer antes do anticristo falando que o que eles escreveram na realidade não é aquilo que as pessoas estão interpretando. De cabo eles vão, já hoje as pessoas acreditam com muita facilidade na mentira, vão acreditar mais ainda. Então nós temos que estar preparados para isso. Satanás personificando os personagens bíblicos. Por meio dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Ou seja, quando você aceita que a alma, a pessoa quando morre vai para o céu, para o inferno, isso é uma doutrina antibíblica, você está dando guarida para Satanás fazer a parte errada e manter a parte errada perante os seres humanos. E de outra forma, a gente vê que quando você aceita o domingo como dia de guarda, você está estreitando laços com Roma. Um erro que foi cometido no passado por Constantino, quando ele botou o domingo no lugar do sábado, que não tem nada a ver com a Bíblia, com o que está escrito, porque a gente vê de Gênesis e Apocalipse que a lei não foi abolida e o sábado continua em vigor. Então, quando a gente aceita o domingo, você não está aceitando a autoridade de Deus, você está aceitando a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi ela que primeiro trouxe o domingo para o cristianismo, através de Constantino, uma coisa que não existe na Bíblia. Então, quando você aceita o domingo como dia de guarda, saiba que você está indo contra a palavra de Deus.
porque a palavra de Deus fala sobre o sábado. Lá em Lucas 4, versículo 14 a 16, fala que era o costume de Jesus ir à igreja no dia de sábado. E nós temos tantos versículos falando de sábado na Bíblia, comprovadamente que o sábado é o sétimo dia, o sábado do Senhor nosso Deus. E as pessoas contradizem. Mas quem contradiz vai ter que dar conta da mentira que estão pegando, né? Torcendo as escrituras. E aqui fala, surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e adoração que pertence ao Redentor do mundo. Realizarão prodígios maravilhosos de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Ou seja, vão aparecer anticristos. Não é só um. No final, o próprio Satanás vai personificar em Cristo. Mas antes, muitos vão falar que são Cristo aparecendo no mundo por aí e fazendo até curas milagrosas. Mas a cura não é sinal divino. A gente vê muito bem pelas Escrituras. Cura não é sinal divino. Quando Jesus fala lá em Mateus, ele fala assim que quando chegou uma classe de pessoas e falou assim, Senhor, em teu nome nós fizemos curas, milagres, Jesus vai falar assim, a parte que eu não conheço vocês. Então quer dizer, o mal tem poder também de fazer curas, algumas curas limitadas, mas tem, né? É polêmico, às vezes a pessoa fala assim, é polêmico, o próprio Satanás ele bota a doença e tira a doença. Às vezes em algumas situações para enganar o ser humano, e Deus permite isso porque o ser humano não busca na palavra como deve ser o proceder, como deve ser a regra realmente de fé e prática, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está escrito. Se você não vive conforme está escrito, conforme a Bíblia Sagrada, você está correndo um grande risco de estar no caminho errado. E aqui está falando assim, mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos desse falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem, o mesmo grupo sobre o qual a Bíblia declara que a ira de Deus sem mistura será derramada. Eu quero botar aqui um parênteses. Satanás, quando entrou nesse mundo, que ele está no nosso mundo com os demônios, ele falsificou várias coisas. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, falsos cristos, quer dizer, falsificação de Satanás. A Bíblia também fala sobre falsos pastores, falsos irmãos, falsa fé, falsas doutrinas. Então o Satanás ele tem falsificado um falso amor. Ele tem falsificado várias coisas em contradição com o que Deus colocou. Então a gente vê que Satanás ele tem entrado no meio cristão falsificando várias coisas, inclusive a palavra de Deus. Agora só que uma coisa ele não consegue falsificar, a verdadeira adoração. E Jesus falou que aqueles que quiserem o adorar, vão adorar em espírito e em verdade. A verdadeira adoração assusta o diabo. Quando você adora a Deus de maneira verdadeira, como Abel fez. Ele ofereceu aquele sacrifício do cordeiro, adorando a Deus de forma verdadeira. Caim não, Caim ofereceu os melhores frutos, mas foi uma adoração falsa. A gente tem que ficar atento a isso. O que pega realmente para o ser humano é adoração verdadeira e adoração falsa. No Apocalipse fala no final sobre os adoradores da besta e os adoradores de Deus. Cuidado no caminho que você está. Quem sabe você está adorando a besta. Queira que você esteja adorando a Deus. Essa que vai ser a diferença agora no final dos dias. Você está adorando seu pastor mais do que a Deus, cuidado. Hein? Você adora a sua igreja mais do que a Deus, cuidado. Às vezes, nesse tipo de pensamento, você está adorando mais a Satanás, adorando mais a besta do que a Deus. O que importa na palavra de Deus não está escrito é a adoração verdadeira ao nosso Deus. E essa adoração verdadeira você só consegue com comunhão com Deus e através da palavra. E através de uma palavra muito conhecida, que é a obediência. Por isso que quando Saul foi oferecer sacrifícios, Deus falou, eu não me importo em sacrifícios, eu importo com obediência. O que vem primeiro, a adoração, é a obediência. Não adianta nada você cantar música, você ir na igreja,
se você não obedece a palavra, o que está escrito. Quando Deus pede sábado, é sábado, não é domingo. Quando Ele pede o que está na lei dele, é o que está na lei dele. Então o que importa para Deus é uma verdadeira adoração e obediência. E que nós possamos obedecer a Deus verdadeiramente. Porque Pedro falou, importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É que nós possamos fazer isso. Um abraço a todos.